Fundos imobiliários fazem parte do rol de aplicações classificadas como renda variável. Será se vale a pena destinar uma parte da carteira para eles? Se você está gostando do conteúdo do nosso canal, peço que curta, compartilhe esse vídeo com quem tem interesse e se inscreva no nosso canal. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você na verdade está se tornando sócio de um conglomerado de imóveis de uma determinada gestora que investe em galpões logísticos, salas comerciais, hospitais, shopping centers. Uma empresa gestora faz compra desses imóveis, faz a administração desses imóveis, nós estamos falando de um fundo de investimento imobiliário de tijolo, como a gente caracteriza no mercado, por ter lastro em imóveis reais que existem de fato já. Por outro lado, você pode se tornar sócio de um fundo imobiliário que vai financiar o empreendimento imobiliário. E aí você se torna credor de um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Você ganha com os fundos imobiliários de maneira semelhante ao que acontece com as ações. Você pode ganhar com a valorização das cotas, que seria a valorização do ativo em si, dos imóveis que possui aquele fundo, ou você pode ganhar com os dividendos mensais, que no caso dos fundos imobiliários não seria exatamente participação nos lucros, e sim a participação nos aluguéis, que são ali mensalmente pagos e recebidos pelos acionistas, nesse caso os cotistas. No longo prazo temos algumas indicações que sugerem que os fundos imobiliários desempenham uma rentabilidade superior ao título NTN-B principal, que significa o título indexado à inflação do governo federal. Esse título acaba sendo um bom marcador de comparação com os fundos imobiliários, porque a gente sabe que no longo prazo os imóveis tendem a acompanhar a inflação. E aí, como existe maior risco nos fundos imobiliários, é esperado que haja uma melhor rentabilidade no longo prazo comparado aos títulos públicos. Ao meu ver, pessoal, o principal benefício de ser sócio cotista ali de um fundo imobiliário é que você pode investir em imóvel com muito pouco dinheiro, uma vez que as cotas, a maioria dos ativos, se situam aí na faixa das centenas de reais. O que não acontece com a compra de um imóvel convencional. Você vai ter que congelar uma enorme quantidade de dinheiro em apenas um ativo só, que vai estar restrito a uma localização geográfica específica, muitas vezes a um inquilino quando tem, e acaba sendo um investimento de muito mais alto risco, pelo valor, pela limitação geográfica, pela limitação de inquilinos. Já nos fundos imobiliários vai justamente na contramão disso. Se você escolher bons fundos, vai em geral ter vários inquilinos, várias localizações geográficas, porque não vai estar concentrado em um tipo só, às vezes inclusive em cidades diferentes, que vai acabar fazendo com que seu risco seja menor. E você pode ter a possibilidade de investir em imóveis de altíssima qualidade, como eu comentei lá no início, por exemplo, grandes shopping centers. Uma armadilha que os investidores constantemente caem é de escolher os fundos imobiliários baseados apenas no yield, que seria o total de rendimentos mensal daquele fundo. Escolher o fundo com base apenas no yield, você corre o risco de escolher fundos de qualidade duvidosa, que, por exemplo, tem uma alta concentração de sua renda em apenas um inquilino. Aí imagina só, quando esse inquilino sair, acabar o contrato, de repente, cresce de forma astronômica a vacância, né, o índice de desocupação daqueles imóveis, e aí o rendimento do fundo, que antes estava ali bem razoável comparado ao mercado, desaba. Então isso é uma forma do mercado precificar também. Você pode ter um fundo que vai ter um rendimento melhor naquele momento, mas pode ser que no futuro próximo venha desabar se o inquilino sair. Se for um fundo de papel, por exemplo, baseado no CRI, né, Certificado de Recebíveis Imobiliários, você pode estar investindo num empreendimento que tem alto risco de não reverter esse valor. Ou seja, acaba pagando muito naquele momento, mas que lá na frente pode não voltar esse dinheiro para você. E as cotas acabarem desabando. Eu gosto de sugerir sempre para as pessoas para pensar que ninguém faz nada de graça para outra e que não existe almoço grátis. Se um determinado fundo está pagando muito além da média do mercado, é porque alguma coisa de alto risco está ali por trás. Outro equívoco, ao meu ver, seria investir em fundos que investem em fundos imobiliários. Eu comentei no vídeo anterior que investir em fundos de investimento, no geral, pode ser uma grande furada. Isso porque existem taxas que no longo prazo corroem a rentabilidade que seria apenas sua. Essa decisão, no longo prazo, pode destruir a sua rentabilidade, que seria muito melhor se você tivesse escolhido os seus ativos por conta própria. Eu utilizo bastante o site da Baster.com para poder fazer os estudos sobre os fundos imobiliários que eu tenho interesse em vir a comprar.
Um outro canal que seria muito interessante para vocês acompanharem seria o FIIs, né, que seriam os fundos imobiliários. Eu vou deixar o link aí na descrição. Ele traz diversas conversas com gestores de fundos e que pode você ter uma proximidade maior com um gestor ou outro. Vale a pena conferir. Os custos de operação são bem mais razoáveis que os fundos de investimento. Basicamente consiste em taxa de administração, que em geral já é bem razoável, normalmente não passa de 1% ao ano. Você paga imposto de renda, mas tem uma característica muito legal, que a distribuição dos dividendos mensais não existe a incidência desse imposto. Ou seja, você só paga imposto de renda se vier a vender as suas cotas e se essas cotas você vender com lucro. Se você compra a cota de um fundo imobiliário X a R$100 e vende depois de 5 anos a 150, você vai pagar uma determinada quantia, 15%, salvo engano, sobre esses R$50, né, que foi a diferença entre o valor de aquisição e o valor de venda. Sobre os dividendos que aconteceram no período, não vai haver a incidência do imposto. Um outro custo seria a taxa de corretagem. Essa taxa de corretagem normalmente segue mais ou menos o que seria com ações, só que eu estou vendo uma tendência muito grande das corretoras isentarem essa taxa e acabar não cobrando taxa de corretagem para os fundos imobiliários. Então, pessoal, gostaram do vídeo? Espero que tenha conseguido ser bem direto nas informações, bastante enxuto. Qualquer dúvida, lembrando, basta comentar aí embaixo. Eu aguardo vocês. Até os próximos vídeos.